Dezembro chegou, semifinal da Copa do Brasil é o nosso foco. Vamos falar sobre preparação para o jogo com o Mirassol amanhã, ingressos esgotados para o jogo com o Fluminense, time misto contra o Atlético Mineiro, reforços em casa, sim! Tem jogador voltando para o Vasco na temporada de 2026 e a gente já pode dizer que é o primeiro nome, né, para a temporada de 2026. Tem também um zagueiro que está no futebol chileno, que saiu a informação que o Vasco tem interesse nessa contratação, está avaliando esse jogador, enfim, a gente vai falar sobre isso aqui. Para os mais pessimistas, vamos falar sobre possibilidade de rebaixamento. O Vasco já chegou aos 45 pontos, mas eu vi nos comentários do último vídeo que ainda tem gente preocupada, rapaz. Ainda tem gente com medo do rebaixamento. Você vai ver aqui que é muito difícil, quase impossível de acontecer. Enfim, tem bastante coisa aqui pra gente atualizar. Tudo isso e muito mais agora. Vambora então, chega deixando o seu like, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal se você é novo. E olha, se pintar a função hype aqui no vídeo pra você, hype o vídeo também, porque é muito importante para chegar a outros vascaínos e o canal continuar crescendo cada vez mais. Ingressos esgotados para a semifinal contra o Fluminense. Setor Norte, isso, o lado esquerdo das cabines de rádio e televisão, onde a torcida do Vasco irá ficar, não há mais ingressos à venda para o setor norte. Leste e oeste, sim, ainda há venda. Setor sul, que é o lado que sempre foi do Vasco, mas tem aquela discussão, tem o contrato que o Fluminense firmou com o consórcio, e aí o Fluminense vai ficar à direita. Então, à esquerda não há mais ingressos, todos esgotados para o primeiro jogo, né? A venda prossegue. Setores leste e oeste ainda à disposição também, como o Maracanã+. Aí são os setores mistos para a grande decisão. Bom, o Vasco tem um jogo importantíssimo amanhã, 7 da noite, 37ª rodada, a penúltima do Campeonato Brasileiro, recebendo o Mirassol. Mirassol que veio de derrota para a equipe do Vitória no último sábado por 2-0. Mirassol que está classificado para a Libertadores, faz uma campanha fantástica dentro do Campeonato Brasileiro, surpreendente até mesmo, porque o Mirassol, quando surge para a Série A, todos apontavam como aquele time que apenas ia lutar para ficar na primeira divisão. Engano. Fez uma excelente campanha e está garantido já na Libertadores. O Vasco pode chegar a essa competição via Campeonato Brasileiro? Pode. É mais difícil? Muito mais. Né? A possibilidade é pouco mais de 6% de chegar ao G8. E se aí virar um G8, o Campeonato Brasileiro. Agora, título de Copa do Brasil, a chance é maior porque está todo mundo em igualdade de condições e o título vale exatamente a vaga direta na fase de grupos dessa competição. Ah, Fábio, mas ainda há risco de rebaixamento. Tá, se você considerar 0,2 a 0,4, esquece, meu irmão. Pô, com a atuação que o Vasco teve sexta-feira, não dá nem para falar em rebaixamento. É loucura, claro, não vou brigar com a matemática, mas é loucura ainda falar em rebaixamento. Porque a atuação que o Vasco teve foi de entrega, de empenho, disposição e tecnicamente muito bem. E nessa entrega, na parte técnica, muito bem na parte tática também, nós recuperamos jogadores que estavam dentro do elenco. O Thiago Mendes não tinha feito nenhuma grande atuação com a camisa do Vasco desde que chegou. Fez um baita jogo contra o Internacional. Um jogo literalmente pesado, porque o gramado estava encharcado, né, no final do primeiro tempo e na volta para o segundo tempo. Teve uma atuação destacada, deu um lindo passe no terceiro gol, um 3D de um lançamento para o Andrés Gomes. Então, assim, o Fernando Diniz trouxe para essa reta final um importante reforço. Além dele, o Andrés Gomes fez uma excelente partida, vinha oscilando, mas mais um jogador também reforço dentro de casa, além do Ryan, que voltou a jogar. Por isso você viu aí na nossa thumb esses 3 jogadores. Ah, Fábio, mas semana passada você disse que o Thiago e o Matheus estavam em baixa com a comissão. Sim, sim. As pessoas às vezes não entendem, né? Eu vi alguns comentários em outra plataforma, que é uma máquina de moer cérebro, eu pouco vou por lá, mas vi. Ah, o cara disse que estava em baixa, o cara jogou pra cacete. Sim, estava em baixa.
A comissão técnica avaliou que os 2 jogadores estavam mal. Só que precisava mudar o volante. E aí o Hugo Moura foi para o banco. Vai dar chance para quem? Para o Thiago. Ele tem histórico, por isso que ele veio para o Vasco, mas ele não estava bem. E não estava mesmo. Ou você, comentarista de resultado, vai só em cima do resultado. Aí beleza. Então o Vasco agora vai brigar pelo título brasileiro. Para. Thiago Mendes fez sexta, uma excelente atuação. Agora me dá outra atuação dele desde agosto, quando ele chegou. Pô, mas estava se adaptando ao futebol brasileiro, estava fora de forma assim 3 meses para isso. Eu acho, e já falei sobre isso várias vezes aqui, que jogadores que vêm do Catar, e pelo menos que estão lá 1 ou 2 anos, eles levam quase que 6 meses para entrar no ritmo do futebol brasileiro, em ritmo de treinamento, como foi o Coutinho. O Coutinho pega o primeiro semestre do ano passado, que ele jogou no Vasco, no caso o segundo, né? Quando ele chega em julho ali, agosto, pega o segundo semestre. É o Coutinho de hoje. Agora, o Vasco poderia se dar ao luxo de esperar 3, 4 meses para ter o Thiago Mendes? Ah, pode, então tá bom. Então não vamos questionar. Agora o Thiago Mendes pode voltar a jogar. Eu acho tarde. Acho tarde. Mas, antes tarde do que nunca. E é um jogador talentoso. Mostrou isso no São Paulo e no Lille, por exemplo. Bom, o jogo com o Mirassol é um jogo de suma importância porque o Vasco da Gama precisa vencer para embalar nessa reta final, visando a Copa do Brasil. O Vasco vem de uma excelente vitória em cima do Internacional, tem que ratificar isso amanhã contra o Mirassol, e aí vai ter o jogo com o Atlético Mineiro. Ontem na live que nós fizemos, eu debatia com a galera aqui no nosso canal a importância de vencer o Mirassol jogando bem e no jogo com o Atlético Mineiro tirar alguns jogadores, poupar realmente alguns jogadores. Time misto, time reserva, não importa, porque o jogo do Atlético Mineiro, para nós, vai valer muito pouco. Agora, se nós corrermos o risco de colocar jogadores importantes, o Vasco pode perdê-los para quinta-feira que vem. Dia 11 é o que nos importa. O jogo do Atlético Mineiro, mas o Vasco pode ir a Libertadores, indo para o 8º lugar, dependendo do resultado, ficando... Cara, desculpa. O risco é muito maior de você perder um Nuno que vem de um desgaste muito grande. O Vasco jogou, se você não sabe, torcedor, 65 jogos nessa temporada. O Léo Jardim jogou 61, o Nuno já jogou 51, o Coutinho jogou 51. Cara, você acha que vale a pena correr o risco de perder esses caras? Por exemplo, que não tem substitutos, não tem mesmo. Mas deixa a nossa zaga chegou recente, tem 15 jogos só, beleza. Aí um desses malandros aí, numa dividida com o Hulk, torce um tornozelo, tem uma lesão muscular, não dá tempo de recuperar. E aí, vale a pena? É para pensar. Eu quero ler a sua opinião aqui, deixa nos comentários e vamos juntos. 12:00 tem um insuportável do Rei Kraus, a fase deles é boa, a gente tem que admitir. Palmeiras não cometeu crime, foi um time covarde na final. Teve um erro absurdo da arbitragem que poderia mudar, sim, completamente o resultado. Jogar 10 contra 11 é um outro jogo. Mas vamos embora, 12:00 conto com você no nosso Na Conta KTO. Excelente dia, uma grande semana para você. E lembre-se, dezembro chegou, a Copa do Brasil é logo ali. 2 jogos, 11 e 14 contra o Fluminense. O Fluminense está bem, está crescendo no campeonato, concordo plenamente. Faz um trabalho muito bom, principalmente como mandante com o Zubeldia, concordo. Mas o Vasco voltou a jogar. E quando nós enfrentamos o Fluminense em setembro, quem venceu? Jogo é jogado e lambari é pescado. Um grande abraço, excelente semana. Vamos pra cima, casaca neles, gol neles. Tchau, tchau. Antes de ir embora, mais um técnico desempregado, né? O quarto. Vasco tá virando especialista, né? Mandou o Zubeldia embora quando venceu o São Paulo, mandou o Kleber Xavier quando goleou o Santos, mandou o Fernando Seabra quando venceu o Bragantino e agora o Ramon Dias. Adiós no Internacional. Tchau, tchau. Tchau, tchau, ó. 5. Tchau, tchau. Bom, vamos começar falando sobre Vasco e Mirassol, partida que acontece terça-feira em São Januário. O último jogo nessa temporada em São Januário, porque Copa do Brasil, a semifinal será no Maracanã e se o Vasco avançar
bem provavelmente a final também será no Maracanã. Então esse jogo em São Januário é o último jogo da temporada no nosso estádio. E para essa partida, Paulo César Zanovelli da Silva, de Minas Gerais, será o árbitro, com Rafael Trace no VAR. Tá definido aí o trio de arbitragem para essa partida em São Januário, 7 horas da noite, horáriozinho ingrato, hein? Terça-feira, 7 horas da noite, lá no estádio de São Januário. Vasco e Mirassol, arbitragem definida. Quero perguntar para vocês uma coisa sobre esse jogo. Quem é mais antigo aqui no canal deve lembrar que antes eu fazia vlog nos jogos, né? Ia pro estádio, filmava ali o pré-jogo, conversava com a galera, pré-jogo, pós-jogo e tal. Depois postava aqui o vlog. Eu sei que muita gente nova entrou já aqui no canal e talvez nem conhece esse tipo de conteúdo, né? Porque quando veio já não tinha mais aqui no canal, mas você pode pesquisar os vlogs aí para ter uma ideia de como é. Tô pensando em fazer um vlog aí nesse jogo contra o Mirassol. Vocês acham uma boa ideia? Deixa aqui nos comentários para eu saber se é uma boa ideia ou não. Se você quer a volta do vlog aqui no canal Machão da Gama ou não, comenta aí para eu ter essa noção. Tamo junto? É isso. Se vocês aprovarem, terça-feira tem vlog aí da partida Vasco e Mirassol em São Januário. Vou falar agora aqui, meus amigos, sobre jogador para 2026. Já temos aí um primeiro reforço, podemos dizer assim, para a temporada de 2026. O meia JP, que fez uma boa temporada pelo Avaí na Série B do Campeonato Brasileiro, se despediu hoje do Avaí e está retornando ao Vasco da Gama, onde ele tem contrato, né? Um dos nossos principais jogadores nessa temporada, o Cauã Barros, também voltou de empréstimo, jogando uma Série B, e se tornou titular absoluto, né? Isso também pode acontecer com o JP, por que não? Potencial, talento, ele tem. O JP postou o seguinte na sua rede social, ó: hoje se encerra o meu contrato com o Avaí. Foram meses intensos, de muito aprendizado, trabalho e crescimento vestindo essa camisa. O sentimento que fica é de muita gratidão. Gratidão a todos do clube que acreditaram em mim, abriram as portas e me apoiaram desde o início. Agradeço aos companheiros de equipe, à comissão técnica e a todos os funcionários do clube que estiveram ao meu lado. Obrigado por tornarem o dia a dia mais leve e especial. Um agradecimento especial à torcida havaiana, que desde o início me acolheu e me apoiou. Obrigado de coração pelo carinho. Aproveitem o verão por aí. Levo comigo momentos marcantes, grandes lições e amizades para a vida toda. Sigo em frente com o coração cheio de gratidão e a certeza que dei o meu melhor em cada oportunidade. Que venham os próximos desafios com a mesma fé, dedicação e vontade de evoluir sempre. Obrigado por tudo, Avaí. Com gratidão, JP. Um bonito texto de despedida, né, do jogador do Vasco da Gama, emprestado ao Avaí, o JP, que agora retorna ao Gigante da Colina. Você acha que o JP pode ser útil na temporada de 2026? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Bom, meus amigos, saiu uma informação também de um nome que estaria sendo monitorado pelo Vasco para a próxima temporada. De acordo com o site chileno Encante ACL, o zagueiro Daniel Gonzalez, de 23 anos, pode deixar a Universidade Católica de Chile rumo ao futebol brasileiro. Revelado pelo Santiago Wanderers, Daniel atuou pelo clube chileno por 3 temporadas e meia. Em 2022 foi comprado pela Católica. Na última temporada, o defensor entrou em campo em 29 jogos e marcou 2 gols. O Vasco estaria monitorando a situação desse zagueiro jovem de 23 anos. O Vasco busca reforços para 3 setores, né, na próxima temporada. Além de um zagueiro, o Vasco também deseja contratar um volante e um atacante com mobilidade que possa atuar tanto pelo lado como centralizado. Então, Daniel Gonzalez, segundo a imprensa chilena, está na mira do Vasco da Gama, mas eu ainda acho que é muito blá 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 de empresário, que cava aqui, cava ali. Não acredito que seja algo que vá evoluir, não. Agora, meu amigo, quero falar com você que é mais pessimista. Você que ainda tem medo do rebaixamento, que acha que se o Vasco perder as 2 partidas, o Vasco pode ser rebaixado. De acordo com o site Probabilidades do Futebol, da UFMG, a chance de rebaixamento do Vasco no Campeonato Brasileiro é de 0,0095. Ou seja, a probabilidade do Vasco cair no campeonato é de 1
para 10.500, ou seja, numa situação como essa, acontece 10.500 vezes, uma vez só vai ter rebaixamento do Vasco, na situação que está. Então assim, é praticamente impossível. O mesmo site ainda aponta que o Vasco tem 86,2% de chances de se classificar para a Copa Sul-Americana do ano que vem. Eu acho que o Vasco vai garantir a vaga para a Copa Sul-Americana através do Campeonato Brasileiro. Para a Libertadores ficou muito difícil, mas o Vasco ainda pode buscar essa vaga para a Libertadores na Copa do Brasil. É isso, meu amigo, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva. Até a próxima.